O sol ainda nem tinha rompido completamente o horizonte quando ela abriu os olhos. O céu carregava aquele tom azul acinzentado que antecede o amanhecer, e o ar frio da madrugada invadia a pequena cabana de madeira por entre as frestas das paredes mal ajustadas. Ela ficou imóvel por alguns segundos, ouvindo. O silêncio do mato não era realmente silêncio. Havia o canto distante de pássaros acordando, o farfalhar leve das folhas tocadas pelo vento e, mais próximo, a respiração tranquila do bebê ao seu lado. Ela virou o rosto lentamente. Ali estava ele, enrolado em um pano simples, dormindo profundamente, como se o mundo fosse um lugar seguro e completo. O pequeno peito subia e descia num ritmo calmo, e uma das mãos minúsculas estava aberta, como se tentasse segurar o ar. Ela sorriu, mesmo com o cansaço acumulado pesando nos olhos. "Bom dia, meu pequeno", sussurrou, quase sem som. A voz saiu rouca. Fazia semanas que ela não dormia uma noite inteira. Com cuidado para não acordá-lo, ela se levantou. O chão de terra fria fez seus pés encolherem por um instante, mas ela já estava acostumada. Pegou um pedaço de tecido e amarrou o cabelo rapidamente, enquanto seus olhos percorriam o interior da cabana. Era simples. Uma cama improvisada de madeira, coberta com cobertores gastos. Um fogão improvisado no canto, feito com pedras e uma chapa velha de metal. Um balde com água pela metade. Alguns utensílios espalhados com cuidado, como se cada objeto tivesse um valor enorme. E tinha. Ela caminhou até a porta e a abriu devagar. A luz fraca do amanhecer revelou o mundo ao redor. O mato se estendia em todas as direções, verde e denso, interrompido apenas por algumas clareiras. Não havia estrada visível, nem sinal de vizinhos. Apenas natureza e isolamento. Ela respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar puro e gelado. Por um breve instante, fechou os olhos. Não era assim que ela imaginava a sua vida. Meses atrás, tudo era diferente. Havia barulho, pessoas, promessas. Havia alguém ao seu lado, alguém que dizia que ficaria. Alguém que garantiu que ela não estaria sozinha. Mas quando ela mais precisou, ele foi embora, sem explicações que realmente importassem. Sem olhar para trás, ela levou a mão ao peito por um instante, como se ainda pudesse sentir a dor daquele momento. Mas não havia tempo para isso. Não mais. Agora havia algo maior. Ela olhou para dentro da cabana novamente. Para o bebê, seu filho, a única razão pela qual ela continuava ali. "Eu dou conta", murmurou para si mesma, com firmeza, "eu vou dar conta". Era uma promessa que ela repetia todos os dias. Mesmo quando não tinha certeza. Ela saiu da cabana e caminhou alguns passos até o pequeno espaço que havia limpado ao redor. Ali, havia tentado começar algo parecido com uma plantação. Algumas mudas frágeis lutavam para crescer na terra difícil. Ela se agachou e tocou o solo. Seco. Precisava de mais água. Sempre precisava. Pegou o balde e caminhou em direção ao pequeno riacho que ficava a alguns minutos dali. O caminho era irregular, cheio de raízes e pedras, mas seus pés já conheciam cada curva. Enquanto caminhava, seus pensamentos voltavam, inevitavelmente, para o passado, para o momento em que decidiu vir para aquele lugar. Não foi uma escolha impulsiva. Foi fuga, fugir dos olhares, das perguntas, das acusações silenciosas. Fugir da vergonha, da solidão que parecia maior quando havia pessoas ao redor. Aqui, pelo menos, a solidão era honesta. Sem julgamentos, sem expectativas, apenas ela, e agora, seu filho. Quando chegou ao riacho, ajoelhou-se e começou a encher o balde. A água fria tocou suas mãos, despertando-a completamente. Ela olhou o próprio reflexo por um instante. Olheiras profundas, rosto mais magro, mas os olhos, ainda estavam vivos. Determinados, ela se levantou com esforço, equilibrando o balde cheio, e iniciou o caminho de volta. Foi então que ouviu algo. Um som estranho, diferente dos sons habituais do mato. Ela parou, prendeu a respiração, ouviu novamente, passos, lentos,
acompanhados por um som irregular, como algo arrastando levemente no chão. Seu coração acelerou. Ninguém passava por ali. Ninguém. Aquela área era isolada demais. Ela deu um passo para trás, instintivamente. Seus olhos procuraram ao redor, tentando identificar a origem do som. E então ele apareceu, entre as árvores. Um homem, simples, com roupas gastas, cobertas de poeira. O chapéu velho escondia parcialmente o rosto, mas não o suficiente para esconder a expressão cansada. Em uma mão, ele segurava uma enxada apoiada no ombro. Na outra, uma corda. E presa à corda, 2 cabras. Ela ficou imóvel. O tempo pareceu desacelerar. O homem também parou ao vê-la. Por um momento, apenas se encararam. O ar entre eles carregava tensão. Desconfiança. Ela foi a primeira a falar, mesmo com a voz baixa. Quem é você? Ele não respondeu imediatamente. Olhou ao redor, como se confirmasse onde estava. Depois voltou o olhar para ela. Só estou passando, disse, com simplicidade. A voz era calma, sem ameaça, mas isso não a tranquilizou completamente. Ninguém passa por aqui, retrucou, apertando o balde com mais força. Ele soltou um pequeno suspiro, como se já esperasse aquela reação. Às vezes, a gente vai parar em lugares que não planejou. A resposta foi vaga, mas estranhamente sincera. Ela franziu a testa. Seu instinto gritava para manter distância. Mas havia algo naquele homem. Algo que não combinava com perigo. As cabras se moveram levemente, puxando a corda, alheias à tensão. O som suave dos passos delas quebrou um pouco o silêncio. Ele inclinou levemente a cabeça. Você mora por aqui? Ela hesitou, mas respondeu, moro. Ele olhou na direção da cabana, parcialmente visível entre as árvores. Depois voltou para ela, e então, perguntou algo que a fez congelar por dentro. Você está sozinha? A pergunta ficou no ar. Pesada. Ela apertou os lábios. Pensou em mentir, mas, por algum motivo, não conseguiu. Não, disse, firme, tenho um filho. Os olhos dele mudaram. Não de forma brusca, mas o suficiente, como se aquela informação tivesse peso. Um bebê? Perguntou. Ela assentiu. O silêncio voltou, mas agora, era diferente. Menos tenso, mais pensativo. Ele olhou para o chão por um instante, depois para as cabras, e finalmente para ela novamente. Esse lugar não é fácil, disse, apontando levemente com o queixo ao redor, ainda mais com uma criança. Ela levantou o queixo, defensiva. Eu sei me virar. Ele não discutiu, apenas assentiu devagar, como se respeitasse aquilo, mas não concordasse totalmente. Um leve vento passou entre as árvores, fazendo as folhas sussurrarem. E então, ele fez algo inesperado. Soltou um pouco a corda das cabras e apoiou melhor a enxada no ombro. Posso dar uma olhada na sua terra? Perguntou, simples, talvez eu consiga ajudar com isso aí. Ela piscou, surpresa. Ajudar? Ele deu de ombros. Terra ruim não significa colheita ruim. Só precisa saber trabalhar. Ela ficou em silêncio, o coração ainda acelerado, a mente cheia de dúvidas. A vida inteira ensinou a desconfiar, a não aceitar ajuda de estranhos. Mas ali, no meio do nada, com um bebê dependendo dela. Ajuda era algo raro demais para ignorar. Ela olhou para ele, depois para as cabras, depois para o caminho de volta à cabana. E, sem perceber completamente o peso daquela decisão, disse: tá bom, mas só um pouco. Um leve sorriso surgiu no canto dos lábios dele. Nada exagerado, mas real. Já é. Um começo, respondeu, e foi naquele instante, ali, no meio do mato, com 2 cabras e uma enxada, que algo começou a mudar, mesmo que ela ainda não soubesse.